Especialista em dor de cabeça. Boa tarde. Exclusivo. O conteúdo do depoimento de mais 3 presos pela invasão aos telefones de autoridades. Gustavo Elias Santos, do DJ Guto, reafirma o que disse o advogado dele. A de que o principal suspeito por hackear os aparelhos queria vender informações para o PT, mas não disse especificamente para quem. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro fala sobre o uso de helicópteros da FAB por parentes dele. A Petrobras começa a abastecer os navios do Irã parados no porto de Paranaguá há mais de um mês. As investigações do roubo de 700 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Jornal Hoje está começando. A Globo News, num trabalho do repórter Mohamed Saig, teve acesso hoje com exclusividade aos outros 3 depoimentos dos suspeitos de hackear os telefones de autoridades. Ontem, a Globo News já tinha divulgado a íntegra do depoimento do principal suspeito, Walter Delgatti, em que ele confessa ser o autor do hackeamento das autoridades. Vamos ver agora os principais trechos do depoimento de Gustavo Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Vamos começar pela versão de Gustavo, o DJ Guto. A informação mais relevante é a confirmação do que o advogado dele já tinha dado em uma entrevista. Gustavo disse no depoimento que Walter, o principal suspeito, contou a ele que iria vender o conteúdo de contas do Telegram para autoridades do Partido dos Trabalhadores, mas não disse especificamente para quem. Gustavo disse à polícia que atualmente exerce atividade de investidor em criptomoedas. Moedas virtuais que são negociadas na internet sem intermediação de bancos. Realiza várias operações de compra e venda de criptomoedas pela internet, principalmente Bitcoin. E que possui várias carteiras de Bitcoin, cujo valor total se reserva o direito de não informar a Polícia Federal. Falou ainda que comprou Bitcoin com recursos obtidos na atividade de DJ e jogos online. Que perguntado onde estão as senhas e chaves de acesso de suas contas de Bitcoin, o declarante se reserva ao direito de permanecer em silêncio. Que nunca realizou nenhum tipo de golpes ou fraudes bancárias, tais como a clonagem de cartões ou acesso de contas bancárias de outras pessoas. No apartamento dele, num condomínio modesto na zona sul de São Paulo, a Polícia Federal encontrou R$100 mil em dinheiro. Sobre Walter, o suspeito que confessou ter hackeado os telefones das autoridades, Gustavo disse que o conheceu em 2008. Não sabe dizer qual a ocupação ou profissão exercida por Walter e que desconhece o envolvimento de Walter com fraudes bancárias ou golpes financeiros praticados pela internet. Gustavo disse ainda que estava com Walter quando ele foi preso pela Polícia Rodoviária de São Paulo pelo uso de documentos falsos e que, na ocasião, Walter portava um extrato bancário editado no valor de R$1.800.000. Segundo ele, Walter fraudou esse extrato bancário com o objetivo de se vangloriar. Gustavo também disse que percebeu que as contas dele no Telegram e WhatsApp haviam sido desconectadas do seu aparelho e habilitadas em outro aparelho, e que começou a desconfiar que Walter estaria por trás dos ataques. Disse que conhecia o perfil de Walter e sabia que ele teria a audácia para fazer ataques aos aplicativos. Que imediatamente procurou Walter, tendo obtido a confirmação de que ele era o autor dos ataques. Gustavo disse à Polícia Federal que no final do mês de junho recebeu uma mensagem do Telegram de Walter Neto que continha um link de uma matéria jornalística relacionada à invasão do Telegram do ministro Sérgio Moro. Que recebeu a mensagem de Walter de uma outra conta que ele havia habilitado no Telegram e que Walter se vangloriava de ser o autor da invasão do Telegram do ministro Sérgio Moro. Ainda segundo Gustavo, passado alguns dias, recebeu uma ligação de vídeo de Walter Neto, pela qual ele filmou a tela do seu notebook, onde continham vários ícones de Telegram separados por nome. E disse que fez um print, uma foto da tela do computador, da filmagem realizada por Walter, que está armazenada no seu celular. Gustavo disse ainda que Walter nunca explicou como era feito o procedimento para a obtenção de códigos de acessos do Telegram de outras pessoas.
E também não mencionou que utilizava um sistema de ligação telefônica pela internet para fazer a captura de códigos de acesso de contas do Telegram. Gustavo também afirma que falou para Walter que isso poderia dar problema, tendo em vista a repercussão do caso, e que dentre as contas de Telegram que apareceram na imagem capturada, se recorda apenas de uma conta em nome do ministro Sérgio Moro, que estava em destaque do lado esquerdo da tela. Gustavo diz não saber se Walter recebeu algum tipo de pagamento, vantagem ou benefício em troca das mensagens do Telegram que ele havia capturado de outras pessoas. E que numa conversa por telefone, provavelmente por vídeo, Walter disse que iria vender o conteúdo das contas do Telegram de autoridades para o Partido dos Trabalhadores, mas que não sabe dizer para quem especificamente Walter iria vender o conteúdo. Essa informação já tinha sido dada pelo advogado de Gustavo na quarta-feira passada durante uma entrevista coletiva. Então ele confirma que o Walter mandou mensagens para ele, mandou inclusive parte da interceptação telefônica do juiz Sérgio Moro, e a intenção, segundo ele, o meu cliente, ele dá conta de que o Walter disse a ele que a intenção era vender esse produto, essas informações para o Partido dos Trabalhadores. Gustavo ainda disse que movimentou recursos em contas bancárias de Suelen, mas pode afirmar que ela desconhece completamente suas atividades comerciais ou negócios que realizava. Outro preso, Danilo Cristino Marques, de 33 anos, também prestou depoimento à Polícia Federal. Ele foi acompanhado por uma defensora pública e disse que é motorista de aplicativo. Vamos ver agora o que consta do depoimento. Danilo disse à polícia que por volta do ano de 2002 conheceu Walter Delgatti Neto em uma lan house, próximo de onde morava em Araraquara. Eles jogavam jogos eletrônicos em rede e Walter utilizava o codinome Vermelho. Danilo afirmou ainda que não sabe dizer se Walter pratica fraudes ou golpes através da internet. Também não sabe dizer se Walter é envolvido em fraudes praticadas contra instituições bancárias. E que, às vezes, aparecia com carros luxuosos, mas desconhece como ele obtinha recursos para comprar tais veículos. Também disse que desconhece o envolvimento de Walter na invasão de contas do aplicativo Telegram, e que Walter nunca comentou que possuía capacidade de obter códigos de acesso de contas do aplicativo Telegram de outras pessoas. Ao falar sobre sua conta bancária no Banco do Brasil, Gustavo admitiu que pediu um cartão extra vinculado a esta conta e repassou para Walter, e que esta conta era movimentada somente por Walter. Disse ainda que também já realizou operações de câmbio a pedido de Walter, tendo adquirido dólares americanos em corretoras nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo ele, Walter afirmou que havia extrapolado o limite da compra de dólares admitida pelas corretoras, motivo pelo qual precisava realizar as operações de câmbio em nome de outra pessoa, e realizou a compra do total de 3 mil dólares. Ainda de acordo com Danilo, Walter dizia que precisava comprar dólares para poder morar nos Estados Unidos. No fim do depoimento, Danilo disse que não sabe dizer se Gustavo está envolvido com a prática de fraudes bancárias ou outros crimes, e que não conhece Suelen. Vamos ver agora o que disse Suelen Priscila de Oliveira, mulher de Gustavo Elias Santos, o DJ Guto. Suelen disse que conheceu Gustavo no final do ano de 2015 em Araraquara, no interior de São Paulo, quando mesmo tocava em festas como DJ, e que em fevereiro de 2019 se mudou com Gustavo para a cidade de São Paulo. Segundo Suelen, Gustavo possui como fonte de renda os valores que recebe como DJ em festas, bem como a remuneração obtida com a negociação de criptomoedas, principalmente Bitcoin. Disse que os valores em espécie encontrados pela Polícia Federal em sua residência têm como origem as remunerações recebidas por Gustavo como DJ e a comercialização de bitcoins. Que Gustavo realiza entre 3 e 5 shows como DJ por mês e que Gustavo recebe por festa ou evento que participa o valor aproximado de R$500. Mas não sabe dizer quanto Gustavo consegue ganhar por mês com a comercialização de bitcoins. E que não sabe dizer qual é a origem dos recursos movimentados na conta bancária que Suelen possui no banco. Suelen também disse que conheceu Walter juntamente com Henrique em uma viagem para o Parque do Beto Carreiro, em Santa Catarina, e que esta viagem resultou nas prisões de Walter pelo crime de falsidade e de Gustavo pelo porte ilegal de arma de fogo. E completou afirmando que Walter aparentava possuir recursos financeiros, tendo em vista que ele sempre frequentava bons restaurantes e hotéis de qualidade.
Por fim, Suelen disse que não tem nenhuma informação para passar para a Polícia Federal a respeito de possíveis invasões de contas do Telegram realizadas por Walter e que desconhece qualquer invasão realizada por Gustavo. Como dissemos na abertura desta edição, ontem a Globo News já tinha divulgado a íntegra do depoimento do principal suspeito, Walter Delgatti. Confessa ser o autor do hackeamento das autoridades. Walter contou ao delegado que percebeu uma forma de acessar o Telegram, inclusive de outras pessoas, no ano passado, mas que acessou as contas das autoridades este ano, a partir de março, e descreveu passo a passo o caminho que afirma ter percorrido, invadindo contas do Telegram de uma série de autoridades, até chegar aos arquivos do procurador Deltan Dallagnol. Veja. Ele contou que em março passado fez uma ligação para o seu próprio número de telefone e percebeu que teve acesso ao correio de voz. Walter disse que sempre validou o acesso do seu Telegram por mensagem de voz, motivo pelo qual percebeu que poderia conseguir os códigos do Telegram de outras pessoas por meio do acesso a mensagens armazenadas em correios de voz. E que após ter testado esse meio de obtenção de código de acesso em sua própria conta do Telegram, resolveu tentar obter o código do Telegram da conta vinculada ao número do telefone do promotor de justiça Marcel Zanin Bombardi, responsável pelo oferecimento de uma denúncia contra ele pelo crime de tráfico de drogas relacionado a medicamentos prescritos e consumidos desde a sua infância. O hacker disse que foi absolvido nesse processo em todas as instâncias. E que, tendo em vista os atos ilícitos cometidos, segundo ele, pelo promotor no processo, resolveu acessar a conta de Telegram de Marcel Zanin. Walter Delgatti Neto disse que, através da agenda da conta do Telegram do promotor Marcel Zanin, teve acesso ao número de um procurador da República, cujo nome não se recorda. Esse procurador, segundo o hacker, participava de um grupo do Telegram denominado Valoriza MPF, e que se recorda que o criador desse grupo era o procurador da República Robalinho, José Robalinho Cavalcante. De acordo com o depoimento, através da agenda da conta de Telegram de um dos procuradores da República que participavam do grupo Valoriza MPF, conseguiu acesso ao número telefônico do deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas. Através da agenda do deputado, obteve o número do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o acesso ao código da conta do Telegram vinculada ao ministro. Walter disse que então obteve o número telefônico do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que por meio da agenda do Telegram de Janot, obteve os telefones de membros da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. Entre eles, dos procuradores Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Segundo o depoimento, todos os acessos às contas do Telegram das autoridades mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019. Walter disse que, dentre as conversas registradas, pode citar assuntos relacionados ao procurador da República, Diogo Astor, e não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram das quais teve acesso. Segundo o depoimento, através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro. O hacker então obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro. Walter disse que também através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio, tais como o desembargador Abel Gomes e o juiz federal Flávio Lucas. Segundo o depoimento, ele não obteve nenhum conteúdo das contas de Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais do Rio. Mas Walter Delgatti Neto disse que também teve acesso ao conteúdo das contas do Telegram de membros do Ministério Público Federal que atuam no caso Greenfield, a operação que investiga desvios em fundos de pensão, bancos públicos e estatais. Além de narrar o caminho até chegar aos celulares de procuradores, Walter Delgatti disse que chegou ao jornalista Glenn Greenwald por intermédio da ex-deputada Manuela Dávila. Delgatti disse que queria passar os dados para Glenn em função da atuação do jornalista no vazamento de informações do governo americano no caso Snowden. Ele afirma que chegou ao número de Manuela porque invadiu a agenda telefônica da ex-presidente Dilma e que chegou ao telefone de Dilma pela agenda telefônica do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Mas disse não lembrar como obteve o telefone de Pezão. Manuela disputou a última eleição como candidata a vice-presidente de Fernando Haddad, do PT. Vamos ver como teria sido o contato do hacker
com a ex-deputada Manuela Dávila. No depoimento, Walter Delgatti Neto disse que na manhã do Dia das Mães de 2019, ligou diretamente para Manuela Dávila, afirmando que possuía o acervo de conversas do Ministério Público Federal contendo irregularidades. Walter revelou que na ligação disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que a princípio Manuela Dávila não estava acreditando no declarante, motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República Orlando e Januário Paludo, que no mesmo domingo do Dia das Mães, cerca de 10 minutos após ter enviado o áudio, recebeu no Telegram do jornalista Glenn Greenwald, que afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público. O hacker disse à Polícia Federal que começou a repassar os conteúdos dos procuradores para o jornalista, mas que por conta do tamanho do material, optou por usar o Dropbox, um aplicativo de armazenamento de conteúdo, e entregou a senha de acesso ao aplicativo para Glenn. Walter disse no depoimento que em nenhum momento passou seus dados pessoais para Glenn Greenwald, que Glenn ou qualquer jornalista de sua equipe conhece o declarante. Walter falou ainda que nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem em troca do material disponibilizado ao jornalista Glenn Greenwald. Ainda no depoimento, Walter disse que não invadiu as contas no aplicativo de mensagens de nenhuma outra autoridade pública, além daquelas citadas. Inclusive, ao citar nomes específicos, o hacker disse que não acessou a conta do Telegram da deputada federal Joyce Hasselmann, do ministro da Economia Paulo Guedes ou de qualquer outra autoridade do atual governo federal, mas que também acessou o conteúdo do Telegram do ex-presidente Lula, tendo acesso apenas à sua agenda do aplicativo, e afirmou que não possui qualquer registro dos ataques realizados à conta do Telegram do ex-presidente Lula. A ex-deputada Manuela Dávila afirmou numa rede social que em maio recebeu um alerta do Telegram de que o dispositivo dela tinha sido invadido a partir dos Estados Unidos e que minutos depois recebeu uma mensagem de uma pessoa que inicialmente se identificou como alguém da lista de contatos dela. Na sequência, segundo Manuela, a pessoa disse que na verdade era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras. A pessoa não se identificou e disse morar no exterior e que, de acordo com a ex-deputada, queria divulgar o material sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. Manuela declarou ainda que, pela invasão do celular e pelas mensagens enviadas, imaginou que se tratasse de alguma armadilha de adversários políticos e que, por isso, apesar de ser jornalista e poder fazer matérias com sigilo de fonte, repassou o contato do jornalista Glenn Greenwald. Manuela Dávila afirmou que se coloca à disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos e que pediu aos advogados para entregar cópias das mensagens à Polícia Federal. Vale lembrar que no depoimento, o hacker Walter Delgatti Neto disse que partiu dele a iniciativa de pedir a Manuela Dávila o contato do jornalista Glenn Greenwald. O PT, que foi citado no depoimento de Gustavo Elias Santos, que mostramos há pouco, também se manifestou. Em nota, o PT disse que sempre foi alvo desse tipo de farsa, como ocorreu na véspera da eleição presidencial em 1989, quando a polícia vestiu camisetas do partido dos sequestradores do empresário Abílio Diniz antes de apresentá-lo à imprensa. O PT afirmou ainda que tomará as medidas judiciais cabíveis contra os agentes e os responsáveis por mais esta farsa. Quem deve explicações ao país e à justiça é Sérgio Moro, não quem denunciou seus crimes. Walter Delgatti descreveu em detalhes a sucessão de operações para ter acesso ao celular de todas essas pessoas, mas foi evasivo diante de perguntas sobre como se sustenta, sobre a origem dos recursos dele. Vamos ver agora do que ele falou, trechos do que ele falou à Polícia Federal. Walter Delgatti Neto disse que a casa onde mora em Araraquara, no interior de São Paulo, está alugada no nome de outro suspeito, Danilo Cristiano Marques, que também está preso. Walter disse que todas as contas vinculadas ao referido imóvel, tais como luz e internet, ficaram em nome de Danilo, que não possui nenhuma conta de criptomoedas, que não possui conta no Bitcoin. Criptomoeda é um tipo de dinheiro que só existe em meio virtual, não é regulamentado por bancos e funciona com transações criptografadas. O Bitcoin, citado no depoimento, é a criptomoeda mais usada no mundo. Na quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu quase R$100 mil na casa de um outro suspeito, Gustavo Elias Santos.
Segundo a defesa, esse dinheiro foi obtido de forma lícita no mercado de moedas virtuais. No depoimento à Polícia Federal, Walter disse que não possui formação técnica na área de informática, sendo um autodidata, que não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui. Perguntado sobre como obteve recursos para compor suas aplicações financeiras, afirmou não saber. Sobre os próprios rendimentos, Walter disse que também realiza trabalhos de formatação para colegas de faculdade, que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo, segundo o depoimento. Policiais perguntaram quem era esse amigo, mas Walter permaneceu em silêncio. Perguntado se comprou dólares a pedido de o trecho aparece rasurado no depoimento, Walter também ficou em silêncio. O nome citado nesse trecho é protegido no documento obtido pela TV Globo. Por 2 vezes, nomes aparecem rasurados no material. Os correios estão em Brasília, onde está a repórter Isabela Camargo. Oi, Isabela, boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Walter Delgatti Neto, Gustavo Santos, Danilo Cristiano Marques vão passar o fim de semana aqui na Superintendência da Polícia Federal. A Suelen Cristina foi transferida para um presídio feminino. Todos devem ser ouvidos por um juiz na próxima terça-feira numa audiência de custódia. As prisões temporárias venceriam hoje, mas foram prorrogadas pela Justiça. A decisão é do juiz Valisney de Oliveira, que também bloqueou os valores de todos os investigados em criptomoedas. Veja na reportagem. Na decisão, o juiz Valisney de Oliveira atendeu a um pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. Disse que soltos os investigados poderão agir e combinar isoladamente ou em conjunto para apagar provas em outros endereços, mudar senhas de contas virtuais e fazer contato com outras pessoas eventualmente envolvidas. Disse que o inquérito policial depende ainda de um trabalho técnico pericial que demandará mais alguns dias para ser concluído. E o juiz determinou o bloqueio de ativos financeiros em valor ou em carteiras de criptomoedas. O juiz diz ainda que existem indícios firmes que demonstram a participação de Walter Delgatti Neto como líder do esquema. A Polícia Federal aguarda a conclusão dos registros encontrados nos computadores e celulares dele, em busca de dados que apontem a existência de contas de criptomoedas que poderiam ser controladas por Walter como forma de ocultar pagamentos recebidos por suas atividades ilícitas, bem como para se determinar a real dimensão das invasões praticadas. Ainda segundo a polícia, Gustavo Henrique Elias se recusou a entregar a senha do celular para os peritos criminais federais. A polícia está tentando quebrar a senha dos aparelhos, uma forma de ver se existem dados de contas de bitcoins que ele alega usar. Aos investigadores, a mulher de Gustavo, Suelen, negou saber a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias. Disse que não exerce nenhuma profissão remunerada e alegou desconhecer o envolvimento de Gustavo com fraudes bancárias e outros golpes. E Danilo admitiu ter emprestado seu nome a Walter para alugar um imóvel e também relatou ter emprestado sua conta bancária para Walter. Na casa de Danilo, a polícia diz ter apreendido 60 chips de celular lacrados. Ficou marcada para terça-feira de manhã a audiência de custódia dos 4 presos, suspeitos de invadir celulares de autoridades dos 3 poderes. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro comentou a operação que prendeu os suspeitos de invadir celulares. Bolsonaro declarou apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que ele mostrou, abre aspas, as entranhas da corrupção no Brasil, fecha aspas, e disse que Moro não vai destruir as mensagens tiradas pelos hackers dos celulares das autoridades. A decisão de possível destruição não é dele. Cada um de nós podemos pensar e torcer até por alguma coisa. O Moro não fará nada do que a lei não o permita fazer. Agora, foi uma invasão criminosa. Eu não tenho esse problema porque não nada trato de reservado, confidencial nos meus telefonemas. Agora, eu acho não. Invadir a privacidade das pessoas, quebrar sigilo sem autorização judicial, também é crime. Né? E ao quebrar sigilo sem autorização judicial, privilegiar um órgão de imprensa, também é crime. Passar a publicar informações mentirosas e depois mesmo sabendo que foram mentirosas, não se retratar, no meu entender, é um crime também.
Começou o abastecimento dos 2 navios iranianos que estão parados em Paranaguá, no Paraná, há quase 50 dias. A repórter Vanessa Rumor está bem perto dos cargueiros, tem as informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Fábio. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Olha, nós estamos numa lancha para poder se aproximar, é por isso que eu estou usando o colete e também outros equipamentos de segurança, e a imagem pode balançar um pouquinho por conta da maré. Mas daqui de onde a gente está, nós conseguimos perceber que o navio Termê, que é um deles, já terminou o abastecimento, ele está aqui atrás, e esse navio mais perto aqui da gente, que é o Bavan, continua com o trabalho de abastecimento e deve terminar somente no meio da tarde. O navio Termê começou a receber combustível às 4